Meus irmãos e irmãs, estamos entrando na Semana Santa, hoje, domingo de Ramos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como todos os dias, vamos pedir a luz e a inspiração do Divino Espírito Santo para podermos bem desenvolver nossas atividades nesta Semana Santa e para executar com amor a nossa ação proposta para hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. O Domingo de Ramos nos ensina que seguir Cristo é renunciarmos a nós mesmos. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho, que é o símbolo da humildade, e aclamado pelo povo simples que o aplaudia como aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo, há poucos dias, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia e estava maravilhado, pois tinha certeza de que esse era o Messias anunciado pelos profetas, mas esse mesmo povo tinha se enganado com o tipo de Messias que Cristo era. Pensava que fosse um Messias político, libertador, social, que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Salomão. Para deixar claro a esse povo que ele não era um Messias temporal e político, um libertador efêmero, e sim o grande libertador do pecado, a raiz de todos os males, então o Senhor entra na grande cidade, a Jerusalém, dos patriarcas e dos reis sagrados, montado em um jumentinho, expressão da pequenez terrena. Ele não é um rei desse mundo. Dessa forma, o Domingo de Ramos dá o início à Semana Santa, que mistura os gritos de hosanas com os clamores da paixão de Cristo. O povo acolheu Jesus abanando seus ramos de oliveiras e palmeiras, e os ramos lembram também o nosso batismo. Esses ramos significam a vitória. Hosana ao Filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, hosana nas alturas. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da Igreja, defensores da fé católica, especialmente nesses tempos difíceis em que essa é desvalorizada e espezinhada. Os ramos sagrados que levamos para nossas casas após a missa lembram-nos de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à ressurreição, que é a nossa maior fé. No sentido da procissão de Ramos, essa procissão tem o sentido de mostrar essa peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. Ela nos recorda que somos apenas peregrinos nesse mundo tão passageiro, tão transitório, que se gasta tão rapidamente e nos mostra que nossa prática não é nesse mundo, mas sim na eternidade. Essa é a nossa pátria. Aqui nós vivemos apenas em um rápido exílio em demanda da casa do Pai. A missa do Domingo de Ramos, ela traz a narrativa de São Lucas sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sua angústia mortal no Horto das Oliveiras, o sangue vertido com o suor, o beijo traiçoeiro de Judas, a prisão, os maus tratos causados pelas mãos dos soldados na casa de Anás, Caifás, o seu julgamento iníquo diante de Pilatos, depois diante de Herodes, sua condenação, o povo a vociferar, crucifica-o, crucifica-o, as bofetadas, as humilhações, o caminho percorrido até o Calvário, a ajuda
de Cirineu, o consolo das santas mulheres, o terrível madeiro da cruz, seu diálogo com o bom ladrão, sua morte e sepultura. A entrada solene de Jesus em Jerusalém foi um prelúdio das suas dores e de suas humilhações. Aquela mesma multidão que o homenageou, motivada por seus milagres, agora vira as costas a ele e muitos pedem a sua morte. Jesus, que conhecia o coração dos homens, não estava iludido. Quanta falsidade há nas atitudes de certas pessoas! Quantas lições nos deixa esse domingo de Ramos? O Mestre nos ensina, com fatos e exemplos, que o reino dele, de fato, não é desse mundo. Que ele não veio para derrubar César e Pilatos, mas para derrubar um inimigo muito pior e invisível, que é o pecado. E para isso é preciso imolar-se, aceitar a paixão, passar pela morte para destruir a morte, perder a vida para ganhá-la. A muitos, o Senhor Jesus decepcionou. Pensavam que ele fosse escorraçar Pilatos e reimplantar o reino de Davi e Salomão em Israel. Mas ele vem montado em um jumentinho frágil e pobre. Muitos pensaram: que Messias é esse? Que libertador é esse? É um farsante, é um enganador que merece a cruz por nos ter iludido. Talvez Judas tenha sido o grande decepcionado, o maior de todos eles. O Domingo de Ramos ensina-nos então que a luta de Cristo e da Igreja, e consequentemente a nossa também, é a luta contra o pecado, a desobediência à lei sagrada de Deus, que hoje é calcada aos pés até mesmo por muitos cristãos que preferem viver um cristianismo light, adaptado a seus gostos e interesses e segundo as suas conveniências. Impera, como disse Bento XVI, a ditadura do relativismo. O Domingo de Ramos nos ensina que seguir Cristo é renunciarmos a nós mesmos, morrermos na terra como o grão de trigo para poder dar fruto, enfrentar os dissabores e ofensas por causa do Evangelho do Senhor. Ele nos arranca das comodidades e das facilidades para nos colocar diante daquele que veio ao mundo para salvá-lo. A nossa ação proposta para hoje, participar da Santa Missa e da procissão de Ramos com devoção, e levarei minha família e um amigo comigo. Meu irmão, minha irmã, participe da Santa Missa neste domingo com devoção. Leve sua família e convide amigos para ir com você. Nesse Domingo de Ramos, agradeça a Deus por sua conversão, da sua família e de seus amigos. Agradeça a Jesus por seu sacrifício por nossos pecados, por sua paixão e morte na cruz para nos salvar do pecado. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.